E aí, vamos falar de uma coisa que está acontecendo agora mesmo dentro de cada um de nós. Um processo que se repete, olha só, mais de 20.000 vezes por dia, quase sempre sem a gente nem notar. É isso mesmo, a respiração. Vamos mergulhar nessa jornada para entender como tudo funciona. Pois é, cada vez que o ar entra é o começo de uma viagem fantástica. Aqui, a gente vai seguir esse caminho do ar, desde o nariz até o seu destino final, e entender toda a mecânica por trás disso. Então, vamos lá! A primeira parte da nossa jornada é justamente o trajeto. O ar não aparece nos pulmões por mágica, não. Ele passa por um sistema super especializado, todo preparado para recebê-lo. O ponto de partida são as fossas nasais. Elas funcionam como se fossem o nosso ar-condicionador natural. Sabe o muco e os pelos que a gente tem no nariz? Eles seguram poeira e micro-organismos. E não é só isso, o ar também é aquecido e umidificado para não chegar gelado e secular nos pulmões. É um verdadeiro tratamento VIP para o ar que entra. Ok, depois do nariz, o ar desce pela faringe. É um tubo bem interessante porque serve tanto para o sistema respiratório quanto para o digestório. Logo em seguida, ele passa pela laringe, que é onde ficam as nossas cordas vocais, as responsáveis pela nossa voz. Daqui para frente, o sistema se divide de um jeito impressionante. A traqueia é como o tronco principal de uma árvore. Ela se divide em dois galhos grandes, os brônquios, um para cada pulmão. E dentro dos pulmões, eles continuam se dividindo em galhos cada vez menores, os bronquíolos, espalhando o ar por toda a área pulmonar. E, finalmente, o ar chega ao seu destino, os alvéolos. Imagina milhões de saquinhos de ar minúsculos, tipo um cacho de uva. É aqui, na superfície desses saquinhos, que a mágica acontece. É o momento mais importante de toda a respiração. Certo? A gente já viu o caminho do ar. Mas agora, como é que os pulmões fazem para encher e esvaziar o tempo todo se eles nem têm músculos próprios? A resposta está numa coordenação perfeita dos músculos que ficam ao redor dos pulmões. São eles que fazem todo o trabalho pesado. Vamos ver direitinho como isso acontece. Olha, a mecânica disso é fascinante. Para inspirar, o diafragma, aquele músculo enorme embaixo dos pulmões, ele contrai e desce. Ao mesmo tempo, os músculos entre as costelas levantam tudo. O que acontece? A caixa torácica aumenta de tamanho, isso cria um tipo de vácuo, sabe? E o ar é sugado para dentro. E para expirar, bom, aí é o contrário. Os músculos relaxam, o espaço diminui, a pressão lá dentro aumenta e o ar sai, naturalmente. E agora, chegamos no ponto alto da viagem do ar, a hematose. Esse é o nome técnico do processo de troca de gases lá nos alvéolos. É exatamente aqui que o oxigênio que a gente acabou de inspirar entra na nossa corrente sanguínea. Essa troca toda acontece por um processo físico bem simples, a difusão. Funciona assim: tem muito oxigênio nos alvéolos e pouco no sangue. Então, o oxigênio passa naturalmente para o sangue. Ao mesmo tempo, o sangue está cheio de dióxido de carbono, que é o lixo do nosso metabolismo. E como tem pouco CO2 nos alvéolos, ele faz o caminho contrário e sai do sangue para a gente poder expirar. É uma troca perfeita. Mas e aí? Quem é que leva esse oxigênio para passear pelo corpo? A grande estrela aqui é a hemoglobina, uma proteína que fica nas nossas hemácias. E a eficiência dela é inacreditável. Pensa só, uma única molécula de hemoglobina consegue carregar até 4 moléculas de oxigênio. É ela que garante a entrega de oxigênio para todas as células do nosso corpo. E o dióxido de carbono que precisa ser eliminado. Ele é esperto. A maior parte dele não viaja solta no sangue. Ele meio que se disfarça, sendo convertido em uma substância chamada bicarbonato. É um jeito muito mais eficiente e seguro de levar esse gás de volta para os pulmões, onde ele se transforma em CO2 de novo para a gente poder soltar na inspiração. Esse sistema todo é super eficiente, mas ao mesmo tempo ele é bem delicado. Vários fatores, desde micro-organismos até a poluição, podem bagunçar o funcionamento dele. A pneumonia, por exemplo, é uma infecção que inflama justamente os alvéolos. Geralmente ela é causada por bactérias, como a Streptococcus, e a gente pode pegar pelo contato com gotículas de saliva. Os sintomas clássicos são febre e dificuldade para respirar. E faz sentido, né? Se os alvéolos estão cheios de líquido, eles não conseguem fazer a troca de gases direito. Mas não são só as doenças, né? Tem também os impactos que nós mesmos causamos, os chamados impactos antrópicos. Basicamente, é a ação humana. Pensa na poluição do ar das cidades, na fumaça das queimadas, que é uma realidade tão preocupante aqui no Brasil.
Tudo isso joga um monte de partículas e gases tóxicos no ar que a gente, inevitavelmente, respira. E respirar esse ar ruim pode causar ou piorar um monte de coisa, como rinite e sinusite. E tem mais. A baixa umidade do ar, que é muito comum em épocas de seca e de queimadas, resseca as mucosas do nosso sistema respiratório. E com elas ressecadas, a gente fica bem mais vulnerável a irritações e infecções. Bom, diante de tudo isso, cuidar da nossa saúde respiratória é mais importante do que nunca. A boa notícia é que tem umas coisas bem simples e eficazes que a gente pode fazer. Alguém aí sabia que até 70% do nosso corpo é água? Pois é, beber água é fundamental. A hidratação ajuda a manter as mucosas do sistema respiratório úmidas, funcionando como uma barreira de proteção super eficiente. E é muito importante lembrar que a má qualidade do ar afeta todo mundo, mas alguns grupos são mais vulneráveis. Crianças, idosos e pessoas que já têm alguma doença respiratória, como asma, por exemplo, sentem os efeitos de um jeito muito mais forte. Então, o que a gente pode fazer no dia a dia? As dicas são bem diretas. Beber bastante água para manter tudo hidratado, usar umidificadores de ar quando o tempo estiver muito seco, evitar fazer exercício na rua nos horários de pico da poluição e, claro, ficar de olho nos relatórios sobre a qualidade do ar da nossa cidade. E para a gente terminar, fica uma reflexão. A saúde dos nossos pulmões está totalmente ligada à saúde do meio ambiente. Cuidar do nosso sistema respiratório é, sim, um ato individual. Mas proteger a qualidade do ar que todo mundo respira, bom, essa é uma responsabilidade coletiva. Obrigado por acompanharem essa jornada e agora, respirem fundo.